Olá, newcomer! Eu sou Alessandro Amorim, professor de Inglês Business há 17 anos e eu ajudo os mais diversos profissionais a se relacionarem em inglês com o mercado internacional. E esse vídeo que nos traz aqui falaremos sobre o programa Gramática em Business. Esse programa é uma série, hoje estamos na aula 1, ele é uma série de aulas baseadas em gramática com foco em business. Toda aula será com conteúdo prático. A gramática será espelhada em necessidades do dia a dia. Nós falaremos com todos os exemplos do mercado, com frases usuais do dia a dia e ao final teremos um painel com dicas e toques bem úteis para a realidade do dia a dia profissional de cada um. Bom, senhores, agora para a aula ficar um pouco mais prática, mais didática, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês poderem ver os exemplos e as frases que eu estou colocando de forma mais simples, e mais objetiva. Bom, estamos aqui na nossa página, o iPop, Inglês com Propósitos Profissionais, e o tema de hoje é o Using Present Simple in Business, que é fazer o uso do Present Simple com uma abordagem em business. Alguma delas, há muito mais a ser dito, mas para simplificar e tornar a aula também um tempo e que fique agradável a todos, a gente vai falar dos aspectos mais importantes primeiramente. Então, o que será dito nessa aula? Vamos falar sobre o imperativo, ok? Afirmativo e negativo, affirmative, negative, simple present structure, quickly, rapidamente vamos passar pela estrutura do presente simples, porque ficam algumas dúvidas, então vamos com o intuito de elucidar todas elas. Simple present function, esse nem é tão falado assim, são as funções do presente simples. Toda vez que você usa esse tempo verbal, você tem uma intenção por trás dele. Então, vamos falar rapidamente dessas funções do presente simples. E, ao final, foi o que eu disse, vai ser um checklist for your letter, email, report, advertisement, resume or CV. Ou seja, um checklist para a sua carta, para o seu e-mail, para algum relatório, alguma propaganda que você vai fazer, ou resume ou CV, que é o currículo, com as duas formas. E então, mas todo esse checklist vai ser baseado no conteúdo que nós falaremos aqui do presente simples, ok? Então vamos lá, vamos seguindo, que temos bastante conteúdo para falar. Imperatives. Vamos lá, qual a função dos imperativos? Tell people to do something. Não é dizer alguém para fazer determinada situação. Sobretudo num contexto de empresa, você dá ordens, dá comandos, orientações. Não necessariamente precisa ter uma relação de hierarquia, mas é bastante comum. Os imperativos, eles têm a característica de serem aplicados com os seguintes pronomes, com os seguintes sujeitos. O you, na sua forma singular para uma pessoa direta, para você, ou you na sua forma plural, para vocês, eu dou uma ordem para uma pessoa, para um grupo de pessoas, ou o we, que é uma ordem para o grupo, mas eu me incluo na execução daquela ordem. Então, por que eu fiz essa separação? Porque há maneiras distintas de você falar para o you, seja singular ou plural, ou usando o we, ou seja, eu me incluo na execução dessa tarefa. Ok? Vamos primeiro ao you. Quando você fala o you, você dá uma ordem diretamente a uma pessoa, Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Call me tomorrow for a chat. Ou seja, ligue-me amanhã para uma conversa. Send your reports before you leave. Ou seja, mande seus relatórios antes de sair. Então, a estrutura você usa o verbo na frente, e sem nenhum sujeito, e a ordem em seguida, Ligue-me, mande seus relatórios. Então, característica do imperativo, o verbo na frente, sem nenhum sujeito antecedendo ele, ok? Então, o verbo call, ligar, e o verbo send, enviar. Agora, vamos aos exemplos. Continuando no you, com exemplos na negativa. No caso da negativa, a gente vai iniciar com o don't antes do verbo, ok? Então, o verbo na afirmativa ele é o primeiro elemento da frase, mas na imperativa negativa ele é o segundo elemento. O primeiro deles é o don't. Então, vamos lá. Don't be late for the meeting. Não esteja atrasado para a reunião. Ou segundo, don't contact this customer by email. Ou seja, não contate este cliente por e-mail. Ok? Então, o don't ele é característico do imperativo negativo usando you.
Atenção, eu coloquei aqui as frases sempre iniciando com don't, porque eu estou dando a conotação de que elas estão sendo ditas de forma, né, estão sendo colocadas de maneira oral. Tem o do not, você também pode escrever esse do not no imperativo negativo. No entanto, ele é mais usual, muito mais recomendado quando você o faz na forma escrita. Você vai mandar uma mensagem para alguém, né? Essas mesmas frases aqui, você vai mandar um e-mail para alguém e você vai lá, atenção, do not contact this customer by email. Ou seja, a ordem está sendo dada, a orientação está sendo dada de forma escrita. De maneira oral, você começa com don't sem nenhum problema, ok? Aliás, é o que se recomenda. Perfeito? E agora, mencionei dois casos, né? Com o we e o you. Falamos do you. E agora vamos falar do we. Ou seja, quando eu coloco uma situação, né, passo uma orientação, na qual eu também estou incluso na execução dessa orientação. Então, essa é a ideia do we. Então, vamos lá. Primeira frase, ó. Let's talk about this proposal now. Let's talk about this proposal now. Ou seja, vamos falar sobre esta proposta agora. Segunda, let's visit the branch this afternoon. Vamos visitar a filial esta tarde. Ou let's not do it soon. Não vamos fazer isso em breve. Então, note a seguinte marca. Quando você quer usar com we, você não usa o verbo direto. Você começa com let's, que é vamos, dessa ideia de inclusão, né? Sua inclusão, de quem fala. Então, let's talk, ou seja, o let's seguido do verbo. Let's talk about this proposal now. Let's visit the branch this afternoon. E se for na negativa, é o let's not e depois o verbo, ok? Let's not do it soon. Perfeito? Então tem essas duas distinções. Usando o we você usa o let's, né? Let's ou let's not para negar. Se for o you, você usa o verbo, né, iniciando a frase, ou don't mais o verbo. Ok? Perfeito? Então vamos lá. Só que preciso que vocês tenham atenção a um elemento. Não use o imperativo, né, em inglês sobretudo. Não use isso para waiters, receptionists, shop assistants, etc. Ou seja, não use imperativo, evite usar imperativo para pessoas que estão prestando serviço para você, no sentido de você vai a um hotel, né, a um restaurante, enfim, uma loja. Colocar o imperativo em inglês soa muito rude para eles. Até em português soaria também bastante rude, né? Você vai a uma loja e fala faça isso, faça aquilo, soa um tanto quanto pesado. Em inglês parece que tem uma conotação realmente mais pesada ainda de deselegância, né? De grosseria. Então todo tipo de profissional. Pode ser o garçom, waiters, né? Receptionist, shop assistant. Vamos pegar mais exemplos aí que a gente possa usar. Ou melhor, não usar, né? Você vai a um serviço de beleza, né? Cabeleireiro, manicure, ou enfim, estética, ou seja, qualquer pessoa que não seja, né, da sua relação profissional diária, né, mas que esteja prestando um serviço ali momentâneo para você, não é adequado usar esse tempo verbal, né, esse modo verbal, o imperativo, ok? Então vamos lá, passando adiante. Falamos brevemente sobre o imperativo, eu disse que seria breve mesmo, e estou realmente aqui ratificando o que falei no início. E agora vamos falar sobre a estrutura do presente simples. É breve, ok? Mas é uma estrutura que não pode deixar nenhuma dúvida, porque o pessoal parece simples, mas acaba, né, enveredando por uns erros em virtude das diferenças, né, entre o inglês e a língua portuguesa. Para facilitar o entendimento dessa estrutura, eu dividi em afirmativo, negativo e interrogativo. Eu coloquei a mesma frase para todos eles. Por quê? Para a diferença ficar mais clara na hora que vocês forem observar. Então vamos lá. Eu fiz uma página inteira aqui com exemplos na afirmativa, usando todos os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? E o verbo work, né? Trabalhar, e on Saturday, no sábado. Então vamos lá. Primeira frase. I work on Saturday. Eu trabalho no sábado, ok? Segunda, you work on Saturday. Singular, ok?
Você trabalha no sábado, é no singular. Terceira delas, he works on Saturday. Ele trabalha no sábado. She works on Saturday. Ela trabalha no sábado. E a terceira, it works on Saturday. Esse it, né, geralmente a gente aprende na escola que é algo animal, coisa. Não, mas estou falando de uma empresa aí. It works on Saturday. Ou seja, aquela empresa trabalha sábado. Então, seguindo. We work on Saturday. Ou seja, nós trabalhamos sábado. E abaixo, you work on Saturday. Está no plural. Vocês trabalham ao sábado. E a última, they work on Saturday. Ou seja, eles trabalham no sábado. Bom, agora vamos a algumas considerações, né, que coloquei aqui as frases de forma, né, genérica, de maneira direta e objetiva. Vamos ter algumas observações ali quanto ao S, né? Mas vamos uma a uma. Vamos trabalhar pouco a pouco essas considerações para elucidar, né, todas as questões do presente, do Simple Present. Então, vamos a elas. Primeira, you singular, you plural. Perceberam que as frases aqui eram iguais, não é? You work on Saturday, you work on Saturday. E eu botei entre parênteses, singular e plural. Aí você deve estar se questionando, né? Você nunca parou para pensar isso. Bom, como eu sei se esse you é singular ou se esse you é plural? Se eu estou me referindo a você ou vocês? Bom, vamos lá. Esse you, eles isoladamente pela frase, a gente não teria como saber. Eu coloquei, tanto é que eu precisei colocar entre parênteses ali para ficar claro de qual, né, pessoa eu estava me referindo. Então, o que faz você ter ciência, ter conhecimento de que esse you está se referindo ao singular ou ao plural? É o contexto. Ele não vai, a frase não vai ser dita isoladamente, né, na vida real, na prática, numa situação, né, no teu cotidiano de trabalho, enfim, uma ligação telefônica. Ela vai ter algo em volta dela, ou vai ser dito, né, ou a própria situação vai ser colocada, e isso vai deixar isso bem claro. Por exemplo, se você está com alguém ao telefone, né, e esse alguém fala you, obviamente ela está falando com você diretamente, não tem mais ninguém ouvindo a ligação. Né? Então, óbvio que é no singular. Mas se você já está falando de um grupo para um grupo de pessoas, né, você já, you three, you, quer dizer, você já introduziu you three, já são vocês três, então já sabe que se trata de mais pessoas. Então, coloquei aqui 2 exemplos. Hey guys, you have to send me your documents before lunchtime. Ou seja, ei pessoal, vocês têm que me mandar seus documentos antes do horário do almoço. Ou seja, hey guys, ele introduz, eu tenho um aposto ali, um chamamento em que eu coloco, tem um vocativo, né, um chamamento em que eu coloco isso como, né, enfatizo como plural. Eu estou me referindo a mais de uma pessoa, né? Algumas pessoas, hey guys. Ou a segunda, Phil, you have to plan your vacation. Ou seja, novamente tem o vocativo Phil, né, para quem eu estou dirigindo, e you have to plan your vacation. Você tem que planejar suas férias. Então veja que tem elementos do contexto aí que eles ajudam você a entender se é o you plural ou you singular. Okay? E há diversas outras situações. O contexto vai sempre deixar bem claro do que se refere. Okay? E há um outro ponto. Esse ponto é o que eu acho que é o ponto mais crítico do presente simples. Voltando lá na conjugação que eu fiz direto, notem que o he, she, it, né, he works, she works, it works. Coloquei até o S em vermelho ali para ficar claro que ele é o diferente ali na história. Okay? Então, esses são os casos do third person singular. Que caso é esse? É o caso da terceira pessoa do singular. Por uma regra da língua inglesa, eles são acrescidos de S. Percebam que, olhando novamente, né, a conjugação toda, os verbos são todos iguais. I work, you work. Lá embaixo, né? We work, you work, they work. Né? Diferentemente do português, que seria eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais. Não, o work se mantém nas demais conjugações, exceto as conjugações da terceira pessoa do singular, perdão. Ou seja, he, she e it.
Então, esses são os únicos casos em que há um S, há uma flexão no S após o verbo. Então, vamos a eles. Olha só, he works on Saturday, né, que é a frase que eu coloquei lá. Eu posso usar o he ou um nome que eu faça substituição pelo he. Por exemplo, Peter. Peter eu não posso trocar na frase por ele. Então, quando eu digo ele trabalha sábado, Peter trabalha sábado. É perfeitamente substituível. Então, Peter works on Saturday. Perfeito? Então, seguindo aqui, ó. She, ela. She works on Saturday. Um nome feminino qualquer pode ser substituído por ela, né? Tina works on Saturday. Ou seja, ela trabalha sábado ou Tina trabalha sábado. Ou it works on Saturday. Estou me referindo a uma empresa, por exemplo, ó. That company works on Saturday. Ou seja, aquela empresa trabalha no sábado. Ou seja, ela trabalha no sábado. No lugar de Tina, também eu trocaria por ela trabalha no sábado. Ou Peter, ele trabalha no sábado. Então, é só fazer essa troca. Notem que esse S no verbo não tem absolutamente nenhuma relação com o plural. Ou seja, ele é marca de uma terceira pessoa do singular. Não referência alguma ao plural. Tem uma flexão por algum motivo, né? A língua acabou tendo essa herança, em que o S sofre essa flexão na terceira do singular. Perfeito? Então vamos lá. Sempre será S essa flexão em terceira pessoa do singular? Não, nem sempre será S. A maioria dos casos, sim, teremos um S para fazer essa flexão. Mas há casos em que você adiciona coisas a mais ali. Então vamos a esses casos para ficar bem claro, né, do que fazer, poxa, e o que eu faço ou não faço. Então vamos lá. Third person singular verb ending, ou seja, terminação verbal da terceira pessoa do singular. Most verbs in English form the third person singular by adding S to the base form. Ou seja, a maioria dos verbos em inglês formam a terceira pessoa do singular por adicionar S à sua forma base. Por exemplo, nas frases que eu coloquei lá, né? A forma base I work on Saturday. Então a forma base do verbo é o que? É o work. Então qual foi a regra para o verbo work? Simplesmente adicionou um S na forma base. Work virou works, ok? Então a maioria desses verbos você adiciona. Por exemplo, o verbo sing, cantar, vira sings, he sings, she sings ou it sings. O verbo give, que é terminado em E, ele vira, que é o verbo dar, né? Então, he gives, she gives ou it gives. O verbo require, né? Que é requerer algo. Pode você também adicionar S do requires. He requires, she requires, it requires. Ok? Então, eles formam o bloco da boa parte desses verbos, que são os verbos que simplesmente você adiciona o S. Agora, os verbos, vamos aos outros, né? Verb endings em CH, S, SH, X ou Z, ou seja, verbos terminados em CH, S, SH, X ou Z. Form the third person singular by adding ES, ou seja, os verbos com essas terminações, né, CH, S, SH, X ou Z, eles formam a terceira pessoa do singular adicionando ES e não S somente, ok? Poxa, mas eu vou ter que decorar todas essas regras? Bom, algumas fazem sentido pela lógica, vocês nem precisam conter todas as terminações. Imagina o seguinte, nós temos aqui um exemplo, né? Watches, né, que é o verbo assistir. Então pense o seguinte, watch, I watch, you watch, he watches. Imagina um verbo que termina com T, C, H, você ainda colocar mais um S ainda para terminar. Nossa, vai ficar algo impronunciável. 4 consoantes juntas. Então, coloca um ES ao final. Tem uma vogal ali para fazer uma terminação. Vamos lá. O verbo miss, né? Que é sentir algo. Já termina em 2 S a forma base dele. Imagina você ter que colocar somente um terceiro S. Uma palavra com 3 S. Realmente não faria nenhum cabimento. Então, misses, ok? He misses, she misses, it misses. Ok? Mesma coisa com o verbo rush, que é o com SH.
SHS também ia ficar um pouco estranho, ok? E o mix, né? Mix também com X. O X é fácil de gravar, não são tantos verbos, né? Mix, fix, mixes. Não, até caberia, mas o X dá para guardar, que é só colocar o ES depois dele. E o Z, né? Buzz, né? Buzz, né? Imagina um S somado, então buzzes, né? Ficaria muito ruim de pronunciar só com 2 E's e um S. Não tem que ter um ES ao final, ok? Então vamos lá. Outra regra de terminação. Verb ending in a consonant Y, such as try, form the third person by singular by changing the I to Y and adding ES. Então vamos lá. Verbos terminados em consoante mais o Y. Notem o seguinte, ele tem que ser terminado em Y, mas antes desse Y tem que ter uma consoante, ok? Eles formam a terceira pessoa do singular fazendo a seguinte ação. Ele termina em consoante mais um Y, então ele cai esse Y, você tira o Y, adiciona no lugar do Y um I e depois um ES, ok? Então vamos lá. Verbos como try, né? Olha a regra dele. Ele termina em Y. E o que vem antes desse Y? É consoante? Então, se for uma consoante, você derruba o Y, tira o Y, coloca um I no lugar do Y e ES ao fim. Ok, mas se fosse no caso de antes do Y fosse uma vogal. Por exemplo, o verbo play. Play que pode ser jogar, tocar ou brincar. Então, o verbo play ele tem uma vogal antes do Y. Na terceira pessoa do singular, como fica? Na regra geral, você simplesmente adiciona o S ao término, ok? Lembrando a vocês que todas as terminações de S, ES, elas são terminações típicas da afirmativa, ok? A gente só tem essa terminação na afirmativa. Na negativa e interrogativa a gente não tem. Mas por que nós não temos essa terminação? Porque na interrogativa e na negativa entra em cena a figura do auxiliar, auxiliary. Nós temos dois auxiliares para o presente simples, que é o auxiliar do, que ele corresponde, né? ele está auxiliando as pessoas I, you, we e they, e o does, que ele auxilia o he, she, it, ou qualquer nome, né, que você possa substituir, trocar por esses pronomes. Por exemplo, Paul, Jane, Luiz, Sarah, Brasil, né? Brasil, it, ele, o Brasil, Oxford, né? Uma outra localidade, ou uma universidade, se for o caso. Ou nome de empresa, né? Apple. Apple hires, a Apple contrata, sei lá, Apple hires 50 people. A Apple contrata 5 pessoas. It hires 50 people. Ou pode ser a Ford, por exemplo, ou qualquer nome de empresa, ok? Então, recapitulando, não tem essa flexão de S no verbo no negativa e na interrogativa. Por quê? Porque aparece o auxiliar. Para esses dois tempos, o auxiliar chega para ajudar. Então, vamos lá. Notem o seguinte, o auxiliar do I, you, we, they, ele é o do, não é? E do he, she, it é o does. Notem que esse does, na verdade, ele é o do já com uma flexão em ES. Ou seja, ele já absorve a flexão nele mesmo no auxiliar. Por isso que o verbo não precisa ser flexionado, porque o próprio auxiliar já carrega essa flexão com ele. Então vocês acabam não precisando fazer isso mais à frente. Mas vamos detalhar isso aqui para ficar mais claro. Negatives. Vamos lá. Naqueles primeiros casos, né, que é o do do, que é I, you, we, they, é muito mais simples. Porque você simplesmente adiciona o don't, né, ou do not. Então, já coloquei lá no começo, né, até para o caso imperativo, que o don't é muito mais comum, né, a gente na linguagem oral, e o do not na linguagem escrita. Tá? Nada impede de você usar, né? Por exemplo, quando você quer enfatizar alguma coisa, você não usa, em vez de falar don't, você fala I do not. Você está dando uma ênfase, né, naquilo ali. Mas vamos aos exemplos. Os mesmos exemplos, ok? I work on Saturday, ou seja, eu trabalho no sábado. Se eu quero dizer de maneira negativa, o que eu falo? I don't work on Saturday. Eu simplesmente adiciono don't antes do verbo. Simples. I work, I don't work. Eu trabalho, eu não trabalho. Perfeito?
You work on Saturday. Mesma regra. Você trabalha no sábado. Só adicionar o don't. You don't work on Saturday. Ou seja, you work, você trabalha. You don't work, você não trabalha. We work on Saturday. Ou seja, nós trabalhamos no sábado. We don't work on Saturday. Nós não trabalhamos no sábado. E a última, they work on Saturday. Eles trabalham no sábado. Negando, they don't work on Saturday. Mesma coisa, adicionando don't, né, após o sujeito e antes do verbo. Perfeito? Aí não tem nenhuma dificuldade. O que o pessoal fica, né, um pouco reticente, comete mais erros, é na terceira do singular. Justamente por aquilo que eu já estava adiantando ali atrás. Na afirmativa, nós temos a figura do S, né? He works on Saturday. Né? Se fossem outros verbos, né, de outras regras, poderia ter um ES em vez do S. Mas não ia continuar na mesma coisa quando colocasse na negativa. Eu não falei que o does ele assume a função dessa flexão, porque é o do, na verdade, que virou does. Então, note o seguinte. Esse auxiliar does, ele acaba puxando para ele esse S do verbo na afirmativa. Então, veja bem, a frase na afirmativa é He works on Saturday. Na negativa é He doesn't work on Saturday. Ou seja, He does not. Ou seja, ele já puxou o S para ele, então vira He does not, né? O not é porque está na negativa. He doesn't work. Note que o verbo está sem o S, porque esse S foi para o auxiliar. O auxiliar pegou a função para ele. Mesma coisa na frase abaixo. She works on Saturday. E abaixo, she doesn't work on Saturday. Ou seja, ela trabalha aos sábados e ela não trabalha aos sábados. Notem que o auxiliar does, né, puxa o S para ele. E a partícula negativa, né, do not, então she doesn't work. Ou seja, o S do work sumiu. Ele foi lá para o auxiliar. E o it, idem, né? It works on Saturday, it doesn't work on Saturday. Bom, espero que tenha ficado claro, ninguém tenha ficado com a dúvida. Mas se ficou dúvida remanescente, escrevam aí nos comentários do vídeo. Eu vou responder com o maior prazer da maneira mais rápida que eu puder. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam dúvidas, sugestões, o que vocês puderem. Né? Fiquem à vontade aí que eu estou sempre à disposição. Ok? Vamos à interrogativa. A interrogativa é o mesmo cenário. Você vai usar os auxiliares do e does, né, para ajudar a formar as frases. Lembrando que não tem a questão do I, porque dificilmente você vai fazer a pergunta para si próprio. Você vai fazer a pergunta para terceiros, né? Ou no máximo usando nós, que sou eu e mais pessoas. Então tem que ter alguém envolvido ali para fazer a pergunta. Então vamos lá. Qual é a forma? Você simplesmente usa o auxiliar do à frente de tudo. A frase na afirmativa não era You work on Saturdays? Você trabalha nos sábados, afirmando? Então a interrogativa é Do you work on Saturday? Interrogação, óbvio, né? Se é interrogativa, tem que ter uma interrogação. Então, do you work on Saturday? Ele só é o fato de ter esse do na frente e uma interrogação, ele já passou de uma afirmação para uma pergunta. Você trabalha no sábado? Então, do we work on Saturday? Ou seja, nós trabalhamos no sábado? E a mesma coisa com they, com eles, né? Do they work on Saturday? Ou seja, eles trabalham no sábado? Ok? Então, bem simples aí. Só adicionar o do à frente e a interrogação ao final. Não tem mistério. E dessa maneira já está formada a interrogativa. Tá? Eu não repeti o you aqui porque é a mesma forma, né? Basta-se um contexto para entender se o entendimento é você trabalha no sábado ou se vocês trabalham no sábado. Ok? Então é a mesma coisa, não repetir aqui, é só uma questão de tornar mais breve a aula. Então vamos lá. Interrogativa com terceira do singular. A frase afirmativa é He works on Saturday. É até mais fácil que a negativa porque não tem um not junto. Então é simples. Na terceira, o auxiliar, né, não é o does. É a mesma coisa. Você começa a frase, né, viu que o pronome ele é he, she ou it, né, ou um nome que possa substituir. A pergunta você começa, ao invés de do, você começa com o does. Mas, lembrando que o does já é o do flexionado, então ele já absorveu esse S do works. Então o verbo na pergunta ele fica sem o S.
Ó, he works on Saturday. Does he work on Saturday? Ou seja, ele trabalha no sábado. She works on Saturday. Does she work on Saturday? Ou seja, ela trabalha no sábado. E a última, it works on Saturday. Ou seja, isso funciona no sábado, né? Work é no sentido de funcionar. Ou trabalha, né? Se fosse a empresa também, it works on Saturday. E mesma coisa, né? Does it work on Saturday? Todos esses exemplos na terceira do singular, notem que sempre o auxiliar ele absorve o S para ele. Ou ES, né? Se fosse um outro verbo que terminasse em ES na terceira do singular da afirmativa. Ok? Ficou claro? Mais uma vez reitero, qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Não tem nenhum problema, eu respondo aí prontamente da maneira, né, de forma mais rápida que eu conseguir. Ok? Então vamos à função. Falei da forma, ok? A Simple Present Function. Qual é a função do presente simples? Ele tem algumas funções. A gente normalmente não para muito para pensar nisso, nas funções do presente simples, mas há. A primeira delas é General Truth, ou seja, verdades generais, verdades absolutas. Por exemplo, I live far from the office, ou seja, eu moro longe do escritório. Não é algo que vai mudar daqui a meia hora, em 20 minutos. Naquele momento é uma verdade, I live far from the office. É algo que é permanente. Né? A ideia de permanência não é algo que para sempre. Ah, mas se eu me mudar... Não, mas não é algo que muda a cada 20 minutos. Né? Você falou que mora agora, você vai continuar morando em 10 minutos. É o que se espera. She comes from another city. Ou seja, ela vem de outra cidade. Isso é um fato permanente, ela vem de outra cidade. Né? Mora, é nascida em outra cidade. Ok? E outra função. Actions that happen regularly. Ou seja, ações que acontecem com regularidade. Routines and habits. Ou seja, rotinas e hábitos. You can use time adverbs. Você pode usar advérbios de tempo quando você está expressando essas rotinas e hábitos. Always, né, que quer dizer sempre, usually, usualmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, ou never, nunca. Então, perguntas, né? How often do you check your account? Com que frequência você verifica a sua conta? I always have meetings in the afternoon. Quer dizer, eu sempre tenho reuniões à tarde. Ok? Então, estou usando ali de uma forma que eu expresse algo que é frequente. Nesse aqui eu estou até fazendo uma pergunta. How often do you check? Ou seja, com que frequência você verifica os e-mails? Então, estou falando de hábito. A própria pergunta é uma pergunta que requer uma resposta, né, baseada nos seus hábitos. E abaixo. I always have meetings in the afternoon. Meu hábito, eu sempre tenho reuniões à tarde. Então, o hábito está sendo reforçado ali. E agora, finalmente, né, colocar o checklist. Esse checklist, usando o que vocês viram do presente simples, é um checklist em que vocês vão verificar os itens que vocês... Esse checklist, gente, é o checklist baseado no que vocês viram agora do presente simples para situações práticas do dia a dia, para ver se vocês cometeram alguma falha nesse presente simples. Em que situações? Na letter, uma carta, né? Um e-mail, reports, advertisements, alguma propaganda, um anúncio, um resume ou CV, né? Resume ou curriculum vitae, mais comum nos Estados Unidos, resume ou CV, né? Na Inglaterra fala-se muito em CV, não resume. Eles têm uma diferença sutil, o resume normalmente é mais curto, mas, enfim. Observe aqui os passos. Primeiro, check as termination with he, she, it. Então vamos lá. Escrevam, mas sempre percebam o sujeito. Se o sujeito for he, she, it, tem que haver o S no verbo. Então vamos lá. This company develops a new technology. Essa empresa desenvolve uma nova tecnologia. Então tem que rever, tem que olhar de novo e ficar atento, porque a gente acaba se levando, né? Não está escrito o he ali de maneira expressa, mas this company, né? Ou it, this company, esta empresa é igual a it. Então a gente acaba sendo levado e não faz essa correção. Use has with he, she, it. Atenção, o verbo ter, que é o verbo have, ele quando vai para a terceira do singular, ele é irregular, ele muda de forma. O have vira has. Então a she has, it has, ou he has. She has a long experience in this field, ou seja, ela possui, ela tem
uma longa experiência, né, nesta área. Terceiro item, use doesn't with he, she, it. Se tiver negando, gente, com he, she, it, doesn't. Então, ó, she doesn't know how to fill the report. Ela não sabia como completar o relatório. Então, lembrando que o doesn't, o verbo, não tem mais S. Quarto, use doesn't or don't when forming the negative. Okay? Our clients don't use our app very often. Nossos clientes não usam o nosso aplicativo muito frequentemente. Atenção, é comum a gente acabar se distraindo no lugar do don't usar o not. Então, atenção, o not é só para verbo to be, que é outra história. Presente simples, don't ou doesn't, ok? Outra situação, don't use present continuous with a state verb. O que é um state verb? State verb, ele é o oposto de dynamic verb. Ele é um verbo que expressa uma situação estática. Dynamic verb é uma situação dinâmica, de movimento. Então, observe, the company has branches in different countries, ou seja, a empresa possui filiais em diferentes países. Note que numa situação dinâmica que muda a cada meia hora, né? A cada metade de um dia. Se ela tem filiais, ela continua tendo filiais. É algo um pouco estático. A mudança não é rápida, não leva um piscar de dedos, não tem um movimento ali. Então, notem, esse tipo de verbo, que ele representa uma ação mais estática, você usa the company has branch. Nunca is having, está tendo filial. Não, tem, possui, é algo estático. Ou, última dica, check the word worded when you use adverbs. Vamos lá, we always manufacture high quality items, ou seja, nós sempre produzimos itens de alta qualidade. Não manufacture always, né? Normalmente é como we manufacture always, nós fazemos sempre, influência até do português. A gente acaba colocando um advérbio no local indevido. Então, atenção, o advérbio aqui ele vem antes, ok? Antes do verbo, perfeito? Então, fique atento a esses passos, que são passos muito úteis, né, na revisão do que vocês forem escrever, que a gente acaba sempre sendo levado ao erro. Seja para um currículo, para um relatório, né? Para um e-mail, uma carta ou qualquer documento que vocês possam fazer, uma propaganda, uma proposta. Então fiquem atentos a esses itens, ok? Bom, próximo programa dessa série. Como eu falei, esses programas serão liberados às quintas-feiras. E vamos falar sobre o seguinte item. Modals, sobre verbos modais. Em que áreas, né? Possibility, offering and giving permission. Ou seja, possibilidade, oferecimento e dando permissão. E falaremos também em alternatives to modal verbs. Fazer algumas alternativas aos verbos modais, né? Quando estivermos fazendo uma escrita para business, a gente pode usar, não quero usar o modal, ter uma alternativa. Eu já usei modal numa linha, num parágrafo acima, não quero repetir, mas eu não sei como expressar essa ideia de outra forma, então a gente vai apresentar algumas alternativas, ok? Perfeito? Então, fiquem junto conosco. Se gostaram desse conteúdo, né, dá seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e marque os sinos das notificações para o YouTube avisar vocês, né, com frequência. Ou o Facebook também, se for vocês estiverem pelo Face aí, sigam a nossa página e vejam que o Facebook vai mostrar sempre que possível todas as publicações para vocês. Ok, gente? Muito obrigado, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.